Sinceramente, a PEC 241, independente do ciclo econômico, ela congela de acordo com a inflação. O que o senhor fala aqui é diferente. O que o senhor quer aqui, tirar esse efeito da flutuação, diminuição da receita e de subida de receita. Só uma informação para o senador. Senador, primeiro se pensou em estabelecer um período de 20 anos, mas em 10 anos havendo a possibilidade de alguma revisão. Agora o que eu vejo é o entendimento feito na Câmara de que a cada período de governo vai ser possível fazer uma revisão. Então, essa sua ponderação, ela está vencida nesse ponto de vista. Não tem nada vencido. Não tem nada vencido. Essa PEC é um escândalo. Essa PEC é antidemocrática, inclusive. Porque eu te pergunto, de que vale eleger um presidente da República se ele não pode fazer uma política fiscal anticíclica, se ele foi eleito com esse propósito? Se não pode aumentar recursos da educação e da saúde? Porque nós estamos desvinculando. O que nós estamos fazendo é rasgando a Constituição de 88. Mas eu queria voltar aqui, ministro William, a falar de um ponto que eu acho que é central nessa discussão dos juros, que não tem como responder. A diferença do Brasil para o restante do mundo é impressionante. Volto a dizer, os senhores estão aumentando a taxa de juros reais. Isso é um fato, está acontecendo agora em cada reunião do Copom, em que os senhores mantêm 14,25. Os senhores estão aumentando a taxa de juros no momento de uma recessão gigantesca. E aqui, sinceramente, eu já participo desses debates da CAI há muito tempo, não tem justificativa técnica. O senhor chegou a falar, eu perguntei dos preços administrados, aí o senhor disse, não, são os efeitos secundários. Quais são os efeitos secundários numa economia com uma recessão como essa, presidente? O senhor sabe que não existe. O que existe, sabe o que é? É um pacto político que junta o sistema financeiro. Infelizmente, não é só o Itaú e o Bradesco que ganham com isso, mas são também as maiores empresas do país, que vivem do rentismo. É uma transferência de recursos públicos para os mais ricos desse país. Mas isso é isso que eu posso concluir, eu posso falar? Pode, mas está sendo uma condescendência. Não, isso é réplica. Senador, ele tem direito à parte. Vossa Excelência também terá direito ao passo, Vossa Excelência. Eu só fico interrompendo. Essa avaliação que nós temos. O senhor, na verdade, não tem nenhuma justificativa técnica. É um escândalo manter a taxa de juros nesse nível. É um escândalo. Eu até não concluí a fala sobre recuperação econômica, que eu falava aqui de 4: consumo das famílias, investimento privado, gastos do governo, os gastos públicos e o setor externo. O setor externo, os senhores atacaram com essa política cambial. Houve uma mudança da política cambial, que está prejudicando as exportações brasileiras. Gastos do governo, daqui você não pode esperar nada. Os senhores estão propondo um plano de austeridade de longo prazo, 20 anos, superávit de 6% a 7% do PIB, uma loucura. Investimento privado, os senhores sabem, do endividamento das empresas brasileiras, vai ter dificuldade agora, porque o BNDES não vai jogar mais o seu papel ali no setor privado. Eu não consigo ver por aqui como é que a gente possa ter também a recuperação do crescimento econômico e, fundamentalmente, o consumo das famílias, que os senhores decidiram atacar tudo que houve de conquistas no governo Lula e da presidenta Dilma nesse último período. Então, eu volto a trazer aqui a minha preocupação. Quando se discute a questão dos gastos, muita gente não entende que o gasto público tem um efeito multiplicador no crescimento econômico. Aí você tem vários estudos, o senhor sabe melhor do que eu aqui, fala 1% a mais de crescimento em determinada área pode ter um multiplicador de 1,5, de 1, de 0,8, de 0,7. O fato é que um ajuste dessas dimensões aprofunda em muito a recessão. O caminho que os senhores apontam para o país, infelizmente, a nossa economia vai continuar patinando por muito e muito tempo. Então, com todo o respeito que tenho ao senhor como presidente do Banco Central, como ministro desse governo, os senhores têm que baixar essa taxa de juros imediatamente. Não se justifica, não tem argumento técnico, o senhor não consegue apresentar um argumento técnico para manter essa taxa de juros nesse nível. Não consegue. O senhor não consegue explicar aqui em lugar nenhum do mundo. Volto a dizer, isso é motivo de risada de economistas do mundo inteiro, quando a gente fala que numa economia em recessão como nós estamos, nós temos uma taxa de juros reais como essa que continua aumentando. Então, o senhor, pelo amor de Deus, na próxima reunião do Copom, tome uma atitude correta com o Brasil nesse momento de crise, que é de começar a queda da taxa de juros no nosso país. Muito obrigado. Senador José Aníbal. Presidente, para
Em primeiro lugar, registrar um fato amplamente divulgado pela imprensa, sabido dos brasileiros, que anteontem os brasileiros, de uma forma muito expressiva, contundente, disseram não a esse discurso aqui que nós acabamos de ouvir. Disseram não, tiveram uma oportunidade de dizer sim, disseram não. Na eleição municipal estavam discutindo isso? Disseram não. Disseram não a quem encarna esse discurso, ainda que a eleição fosse municipal. Disseram não a tudo isso. Eu vejo o senador aqui, o consumo da família. Vocês devastaram o consumo da família. O FIES, vocês estão impedindo que a gente vote, inclusive, o dinheiro para que o FIES consiga pagar os atrasados. Nós não conseguimos, já tentamos algumas vezes, não conseguimos, não houve acordo. O consumo das famílias caiu porque vocês desorganizaram a economia inteira e puseram 12 milhões de pessoas sem renda, no desemprego. E não é no grito que vocês vão ganhar. Vocês não vão ter mais essa possibilidade. Vocês vão continuar gritando, mas nós vamos continuar agora de forma cada vez mais abrangente, questionando a profundidade desse desastre de gestão pela ordem, de gestão, de corrupção e de incompetência total. De corrupção, o PSDB de São Paulo entende muito. Não vem com essa história, não. Os senhores entendem muito. Isso é a conversa. Não, senhor. Eu não aceito esse tipo de provocação mas eu estou dizendo, sua. Não tem ninguém do PSDB de São Paulo na cadeia. Por favor. E do PT as cadeias... Porque lá não tem investigação. Tem investigação. Não tem investigação. Tem investigação. Não tem investigação nenhuma. Vocês não podem continuar com essa infâmia de vocês. Vocês levaram uma surra no São Paulo, por favor, o estado inteiro. Vocês foram totalmente rejeitados pela população de São Paulo. Senador José no ABC de vocês, por favor. No ABC inteiro. Queria fazer um apelo. O fato é o seguinte. Pois não. O fato é o seguinte, não se pode, mas parlamento natural. Isso mesmo. Mas tudo, eu tenho o maior respeito pelo... A minha fala foi uma fala técnica aqui. Quem fala técnica, os berros, as mentiras que vocês reiteram todo o tempo, o consumo da família, você tem que reduzir os... Quem é você para ficar dando ordem, quem quer que seja, reduzir taxa de juros? Taxa de juros não se deduz com ordem de quem quer que seja. A autonomia do Banco Central é exatamente para que ele possa avaliar e ver a melhor condição e circunstância de reduzir a taxa de juros. Não criar as ilusões, o facilitário que vocês criaram, para logo depois jogar 12 milhões no desemprego. Esse desastre que não tem sustentabilidade em nenhuma circunstância é que vocês vão ter que purgar ele até o fim.